Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar um pouquinho do Bradesco, que ele trouxe nesses últimos 2 dias uma queda muito grande ali nas suas cotações. E eu queria estabelecer aqui com você, que é um investidor de longo prazo, um investidor que olha o fundamento da empresa, se é um bom momento para você entrar ou não na empresa, levando sempre em consideração que tudo isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda do ativo, é apenas um racional por detrás de uma forma de investir e eu quero compartilhar isso com vocês logo após a vinheta. Então, vamos pro vídeo. Eu trouxe aqui uma notícia do Infomoney que basicamente ele fala que houve uma queda diária mais alta nos últimos 24 anos, ou seja, em 24 anos não se viu uma queda tão grande assim no ativo do Bradesco, do BBDC4 ou do BBDC3, e aqui ele fala que o banco ele perdeu mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado. Isso significa que o banco perdeu esse valor? Não, significa que dentro da bolsa de valores os investidores estão reconhecendo menos valor no banco, porque claro, o que aqui é considerado para que você veja qual que é o valor que deve ser dado a um determinado ativo? Os especialistas eles fazem um fluxo de caixa descontado, ou seja, eles pegam quanto que aquele banco rendeu, quanto que aquele ativo rendeu, eles colocam uma projeção de alguns anos com algum desconto e uma certa inflação em tudo isso, depois eles fazem alguns cálculos normalmente ali dividindo pelo número de ações que há em circulação de determinado ativo e eles chegam a um preço considerando o que ele deveria valer em um determinado período e aí ele traz tudo isso para um caixa presente, ou seja, ele diz, olha, se na perpetuidade o banco ele continuar crescendo tanto que ele está crescendo, daqui tanto tempo ele vai ter tanto no caixa. Considerando esse valor que ele vai ter em caixa, a empresa tem que estar na cotação de tanto. Só que aí o que acontece? O banco ele acabou frustrando a expectativa de muitos dos seus acionistas e dos especialistas da área. Aqui nós temos alguns dados que a própria Infomoney traz aqui para gente, que o lucro que o Bradesco ele teve foi de 5,22 bilhões de reais, e aí ele coloca aqui que houve uma queda. Só que aí o que acontece? Os acionistas eles estavam com uma perspectiva do banco lucrar 6 bilhões e 700 milhões. E aí o que acontece? Quando você frustra uma expectativa e o mercado ele é feito dessas expectativas, você acaba tendo um ajuste muito rápido na cotação. Por quê? Porque todos aqueles modelos matemáticos que foram elaborados pelos acionistas e pelas casas de análise, investidores institucionais, eles têm que reprecificar o ativo. Fazendo isso, ou seja, considerando que houve uma queda na apreciação do próprio ativo, ou seja, se o valor que o Bradesco ele estava aplicando nas suas atribuições, nas suas operações, ele não está conseguindo trazer um retorno tão grande, então aquele crescimento que era esperado para o ativo, ele acaba não se concretizando e, consequentemente, isso frustra expectativas, faz uma remodelagem ali naquelas contas que estavam sendo feitas e isso faz com que o preço do ativo caia bastante. Só que aí a gente deve olhar para algumas outras questões até bem pontuais, que são o PDD, que basicamente é a provisão para devedores duvidosos, que isso acabou aumentando um pouco também, o que deixou alguns especialistas um pouco preocupados. Por quê? Porque outros bancos eles têm reduzido o PDD. Por que será que o Bradesco está fazendo esse aumento? E aqui ele deixa de uma forma um pouco aberta o porquê que isso aconteceu. E os investidores não gostaram nem um pouco dessa provisão ter aumentado. Porque, mais uma vez, como eu comentei até no vídeo do ABC, no Banco ABC, que quando você tem essa provisão, isso sai como na DRE, sai como um prejuízo para o banco, porque ele tem que pegar um dinheiro que ele não vai deixar em circulação, porque ele tem que deixar provisionado aquele valor. Então ele não consegue entrar como ativo dentro do banco para que ele consiga rodar esse dinheiro e gerar receita por meio das suas operações. Então quando o banco ele aumenta isso, ele acaba tirando do bolo todo que ele tem de dinheiro uma parcela que vai ficar imobilizada, que ele não vai poder mexer naquilo por conta de questões regulatórias do Bacen e até por uma questão de estrutura financeira do próprio banco. E acontece que além de você ter tido um lucro menor do que o esperado, você tem um aumento no PDD, ou seja, o valor que está realmente em circulação e que o Bradesco vai poder operar é bem menor. E isso frustrou muitas expectativas.
E apenas aqui para a gente exemplificar o que aconteceu com o PDD, eles trouxeram aqui que houve uma provisão extraordinária de cerca de R$ 1 bilhão. Aí o que acontece? Teve um salto basicamente de 116% ano a ano, que foi no valor total de 7 bi, ou seja, nós tínhamos antes 6 bi e 200 milhões ali em PDD e tivemos um aumento de 1 bilhão para esse ano, assim, comparado o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2022. Só que aí o que acontece? A faixa estimada dessas provisões, acumuladas basicamente aqui para 2022, estava na faixa de 17 a 21. Só que aí o que acontece? Eles subiram essa perspectiva deles para o ano para 25 até 27. Ou seja, todo o trimestre o banco ele apresenta uma perspectiva do que ele considera que vai ser para o próximo trimestre. Então, por exemplo, no Banco do Brasil, eu vi recentemente que eles disseram, olha, nós estamos com uma provisão de conseguir 24 bi de lucro, só que vamos mudar essa provisão, essa previsão aqui que a gente está fazendo, porque a gente acredita que podemos lucrar 30 bi daqui para frente. Se ele alcançar isso, o mercado vai adorar, porque toda a modelagem por detrás da precificação do ativo está com base no que ele diz que ele pode lucrar. Só que o que acontece? Quando o banco ele diz que vai lucrar mais e lucra menos, e quando ele tem que fazer uma provisão maior, porque ele pode refazer essa modelagem aqui dele, isso acaba afetando muito a sua visão de mercado, porque acaba dando uma certa descredibilidade. Porque se você diz que vai ter uma despesa entre 17 até 21 bilhões, e depois você vem 3 meses depois dizer que você vai ter uma provisão no ano de 25 a 27 bi, você frustra muito a expectativa de mercado, porque você diz que ia gastar menos e acaba gastando mais. Outro dado que eu vi, que foi inclusive no vídeo do Thiago Reis da Suno, que ele trabalhou muito essa questão do ROI, que é o Return on Equity, ou seja, é basicamente todo o valor que o banco tem, quanto que aquele valor que é empregado nas suas operações traz de retorno. E aí acontece que no período, ou seja, nesses 3 meses, esse retorno foi de somente, vamos deixar assim, aspas, 13%. Por que eu falo desta maneira? Porque se nós olharmos para outros bancos e olharmos para outras empresas também da Bolsa, nós não temos um retorno tão interessante quanto esse. Então, se nós tivermos um valor tão expressivo de 13% ao ano do que o próprio ativo está rendendo, está rendendo bem próximo ali ao que é a nossa taxa Selic, mas claro, não é um parâmetro para a gente considerar, porque a Selic é uma questão inflacionária que vai arrefecer com o tempo e que vai permanecer ali na casa dos seus talvez 7, 8, muito provavelmente no começo de 2024, 2023, muito provavelmente permanecerá ainda nos 2 dígitos. Só que, se nós tivermos um crescimento de 13% ao ano do que o patrimônio dele consegue gerar, eu acredito que continua sendo uma empresa muito sólida, que você deve manter no seu patrimônio, se você considerar que as expectativas que você tinha posto na empresa não foram frustradas. Por que eu digo isso? Aí eu queria até trazer vocês aqui para mim. Por quê? Quando você tem um banco que lucra 5 bilhões de reais em apenas 3 meses, você acha realmente que é um banco ruim? Você acha que é um banco que deve realmente sair do seu portfólio? Eu particularmente enxergo como uma oportunidade ímpar de mercado. E aí, o que eu queria trazer ainda com vocês? Algumas questões gráficas. Como eu já falei em alguns outros vídeos, eu não tenho uma expertise em análise gráfica, no entanto, eu tenho olhado um pouquinho com mais cautela para esses indicadores, afinal de contas, eles podem trazer algumas entradas muito interessantes em alguns determinados ativos. E para isso, eu vou trazer vocês aqui para a tela, só para que a gente consiga enxergar o que eu quero dizer. No gráfico aqui, eu estabeleci basicamente 3 linhas aqui embaixo, já vou estabelecer da onde que essas ideias vieram, que foram basicamente aqui, o finalzinho da queda do Covid, que aí eu tenho um preço base de R$ 12,55. Eu tenho aqui um outro parâmetro médio que foi basicamente uma das altas ali que nós tivemos também dentro do Covid, que eu estabeleci como um preço de R$ 13,80, e o preço que eu acho que é muito mais factível de o Bradesco ele acabar chegando, que é de uma das mínimas aqui que ele fez em setembro de 2020, que é na casa aqui dos seus R$ 14,83. André, você acha que o Bradesco ele vai atingir esse valor? Olha, indo um pouquinho mais para próxima da cotação de hoje, eu queria trazer com vocês o que aconteceu. Vamos pegar aqui, basicamente, do dia 1º de novembro.
Em basicamente 10 dias, o ativo ele já caiu aqui seus 27,6%. É possível que ele bata aqui, ó, ele já bateu inclusive nessa banda aqui de baixo, no meu suporte, basicamente aqui de R$ 14,80. Ele chegou muito próximo, mas ele voltou um pouco. O que eu quero dizer com isso? Aqui existe um suporte, sim, de uma certa valorização que o papel pode ter depois que ele tocar aqui. No entanto, eu acho que o mercado ele ainda vai continuar batendo um pouco no papel. Talvez ele fique aqui nessa casa dos 13,80 até 14,80. Ele vai ficar nessa faixa lateralizando por alguns instantes, até o momento que o mercado perceber, poxa, estamos deixando na mesa um banco que está lucrando bastante, lucrou menos do que era esperado, sim, mas lucrou muito, e existe aqui um destravamento de valor que pode acontecer no quarto trimestre, porque assim, não é porque em um semestre apenas o banco ele deixou de lucrar tanto quanto era esperado que os próximos serão iguais. Claro, a gente tem que ficar atento para a questão do PDD, nós temos que ficar atentos para o retorno que o patrimônio do próprio banco está trazendo, que inclusive foi um dos pontos, como eu já falei, que o Thiago Reis ele trouxe como relevante. No entanto, eu não enxergo o banco Bradesco como um ativo ruim. Eu particularmente teria na minha carteira, se não fosse por eu já ter um ativo bancário ali dentro. Eu já comentei também em alguns vídeos, inclusive aqui no card que eu vou deixar no canal para vocês darem uma olhada sobre a minha carteira de investimentos. Eu tenho o banco BMG, que eu considero que é um banco um pouco fora do radar, com uma questão mais segura, a meu ver, de investir em setores bancários e com dividendos ainda numa casa bastante interessante dos seus 9 até 12% ao ano. Ele não tem a mesma frequência de pagamento que o Bradesco, no entanto, ele tem ali tudo que me agrada num banco para permanecer investindo. E é isso, eu queria trazer basicamente essas considerações para que você que investe em Bradesco não fique desesperado, porque não foi uma queda justificada por um prejuízo, foi uma queda justificada apenas por uma quebra de expectativa de lucro. Ou seja, nós tivemos o lucro, ele foi sim extremamente alto e o banco ele vai continuar basicamente com a sua ideia de pagar alguma coisa em torno de 5 a 6% de dividendo ao ano. E você não deve desconsiderar, e aqui é o ponto final, é aqui a cereja do bolo onde eu queria trazer com vocês, é que todo ano o Bradesco ele bonifica os seus acionistas. Normalmente ele faz isso com data corte, ou seja, a data a partir da qual eles vão considerar que você é acionista para eles te darem bonificações de ação, ali no mês de dezembro, mais ou menos ali no final dele, e no comecinho do ano ele traz essas ações para dentro da sua carteira. Então, se você é um acionista do Bradesco e quer permanecer no papel e enxerga ainda com bons olhos o banco, enxergando toda essa perspectiva de lucros que ele ainda pode entregar, destravar esse certo valor, tirar esse PDD extraordinário que ele fez ali dentro e transformar isso de volta ali para o seu caixa, eu acredito que estamos numa oportunidade ímpar que o mercado quase nunca dá para gente. E se você gosta do Bradesco e gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Já passamos da minha meta de 200 inscritos. Fico muito contente, agradeço a todos vocês. No meu último vídeo sobre Itaúsa, houve vários comentários. Também quero agradecer muito a todos ali que comentaram. Foram discussões muito interessantes. Gostei muito de todos ali que fizeram comentários. A minha ideia é exatamente essa, que o canal ele seja aberto para que, concordando ou discordando de mim, tragam argumentos para que a gente possa crescer junto. O objetivo é que todo mundo ganhe dinheiro. Não existe uma pessoa certa ou não existe uma pessoa errada. Existe resultado. E o resultado eu quero que seja positivo para todos aqueles que estão assistindo o canal, para todos aqueles que de alguma maneira estão empregando seu dinheiro na bolsa de valores. Tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.